Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, por essa manhã, Senhor, em que podemos vir à tua casa, ver os nossos irmãos, estudar a tua palavra, Senhor, conhecer mais de ti. Nos ajude nisso, Senhor, nos ilumine pelo teu Espírito Santo, para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei, Senhor. E te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado? A gente foi até o último mandamento, né? Qual que é o último mandamento mesmo? Não cobiçarás. Então a gente encerrou os 10 mandamentos que a gente vinha estudando. Certo? Então qual que é o primeiro mandamento mesmo? Tem o prólogo. Então qual que é o prólogo? O prefácio dos 10 mandamentos? Da casa da servidão. Tudo bem, primeiro mandamento então? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento? Não farás para ti imagem e escultura. Terceiro mandamento? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Não furtarás. Nono mandamento, então, Deise? Não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Então, esses são os 10 mandamentos que o Senhor, teu Deus, nos deu para que possamos ter uma vida boa nessa terra, de forma que agrade e prosperemos também. Então, a pergunta que fica, depois que a gente viu todos os mandamentos, pergunta 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta: nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obra. Então aqui a resposta é um pouquinho mais além do que talvez alguém responderia, né? A gente pega vez ou outra, ele fala diariamente, todo dia, nenhum mero homem é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. Certo? Qual que é o resumo da lei de Deus mesmo? Amarás o Senhor teu Deus como? De todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Depende de Mateus ou do Shema. Então, a gente ama a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de toda a nossa mente. Então, a gente já pecou. Então, todo dia, nós estamos em pecado. Certo? Os ímpios. Então, em relação aos ímpios, sem dúvida nenhuma, não precisa nem pensar. Eles estão na sua natureza caída, no estado de pecado. É incapaz de não pecar. Então, lembra que a gente viu Agostinho falando, né, sobre os estados do homem? Depois da queda, o homem, na sua natureza, ele é incapaz de pecar. Não posso não pecar, que ele coloca, né? Então, o pecado original, ele afeta todo ser humano, fazendo com que todos, em qualquer idade, sejam pecadores. Romanos 3:23 fala muito isso, né? Não há quem busque a Deus, não há um justo, não há um sequer. Então, o ímpio, sem dúvida nenhuma, não pode não pecar. Certo? E o crente, como a gente já vinha falando, ele peca também, constantemente, frequentemente. Frequentemente ele pega. Infelizmente, ele pega frequentemente. A gente tem que o Espírito Santo, ele regenera todos os filhos de Deus. De forma que a nossa natureza não está mais escrava do pecado. Então, o ímpio, o descrente, ele está escravo do pecado. Ele não pode não pecar, ele não pode não seguir o pecado, porque ele é escravo daquele pecado. O crente, contudo, ele ainda não está totalmente livre do corpo do pecado. Ele já foi liberto da escravidão do pecado, mas ele ainda pode cometer pecado. Então, nós lutamos contra a carne, que é o que está lá em Gálatas 5:17. Abram lá, por favor. A carta aos Gálatas 5:17.
Quem achou pode ler, por favor. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. São opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então nós temos essa luta constante que nós temos, como Paulo coloca em Romanos capítulo 7, né? Romanos 7, 18 e 19, ele fala bastante sobre isso. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, porque a carne milita contra o espírito. Então ele tem que constantemente lutar para fazer o que é certo. E frequentemente ele acaba não ganhando esta luta e pecando, fazendo o mal que ele não quer. Então a gente tem essa luta contra o pecado constantemente. Mesmo estando livres da escravidão, nós lutamos contra o pecado. E algumas vezes, infelizmente, pecamos, perdemos essa luta. Então a santificação é cada vez mais odiando mais o pecado e buscando sempre pecar menos, até que Cristo volte e nos liberte finalmente, totalmente, da presença do pecado, como nós cantamos frequentemente aqui. Tiago 3:2 também fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Falando para os crentes, todos nós tropeçamos, não em poucas coisas, mas em muitas. Ele fala até da língua, na verdade, que é muito fácil a gente pecar com a nossa língua. Pecar não precisa simplesmente agir e fazer um dano físico em alguém, mas apenas falar. É o suficiente para que a gente possa pecar e prejudicar alguém profundamente. E, na verdade, a resposta ainda fala que não somente quando fala, mas quando você pensa em palavras, pensamentos e ações. Você pode pegar de várias maneiras muito sutis. Então, os crentes, sem dúvida nenhuma, estão livres da escravidão. Eles podem não pecar, mas eles também podem pecar. Certo? Isso acontece no nosso meio. Então, a depravação do homem é tal que desde o pensamento nós já estamos corrompidos, cometendo pecado, que é o que tem lá em Gênesis 6:5. Abram lá, por favor, Gênesis 6:5. Deus, um pouquinho antes de condenar a raça humana, ele deu um motivo. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quem achou pode ler, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, Deus mandou um dilúvio, porque era mal todo o desígnio do coração do homem, tudo que está no nosso interior, na nossa cabeça. E depois do dilúvio, resolveu? Já no início, na primeira família que foi salva, Noé e com seus filhos, já houve pecado. Então o pecado está na natureza do homem, a não ser que Deus intervinha e finalmente na glória vai eliminar totalmente isso, nós cometemos pecado, porque nós somos pecadores, nossa natureza, nascemos em pecado, então nós cometemos pecado. E mesmo palavras, como a gente ia falando, que parecem tão inofensivas, elas podem destruir e machucar pessoas profundamente. Mais do que agressões físicas, palavras podem rasgar a alma das pessoas. E nós cometemos isso com uma leveza, com uma tranquilidade absurda, sendo que essas palavras, como Tiago fala, vamos abrir em Tiago, na verdade, um texto muito bom em relação a isso, fala que a língua quem domina a língua é perfeito varão. Então, Tiago capítulo 3, do 2 ao 13... do 2 ao 12, eu vou ler aqui. Lá fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no valar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para não obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido tomada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui deixa muito claro o impacto que tem o nosso falar. Tanto que Jesus Cristo falou que nós seremos julgados por toda palavra frívola que sai da nossa boca, seremos julgados. Então os crentes podem não cometer pecados tão fisicamente grandiosos, mas a língua também pode ter efeitos tão grandiosos como pecados físicos, que se materializam concretamente em danos e coisas assim. E como nós já vimos e já falamos, os 10 mandamentos, Deus exige todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser. Se tem um pedacinho que não é de Deus, nós estamos em pecado. Então Deus exige a nossa totalidade. Amando a Deus desde o coração, desde o nosso pensamento, até as nossas ações, passando pelas palavras e ações. Tudo o que nós fazemos, pensamos, falamos, tem que ser para a glória de Deus. De outra sorte, nós estamos pecando, incorrendo em pecado, não cumprindo os 10 mandamentos, como nós falamos. Nenhum mero homem, desde Adão, desde que o pecado entrou na humanidade, conseguiu cumprir os 10 mandamentos. A lei de Deus. Não há um justo sequer. Certo? Tudo bem? Todos pecados, né? Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E a pergunta 83 é: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Tem pecadinho e pecadão? Tem pecados que são mais odiosos que outros? Então tem pecadinho e pecadão. O que é pecadinho e pecadão? Pecadão seria grau de pecado, né? Então a gente pode ter pecados de graus menores e pecados de graus maiores, mais ofensivos. Depois a gente vai falar o que merece cada pecado. É mesmo o menor que você possa pensar. Mas a resposta é alguns pecados em si mesmos, em razão de diversos agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Tem coisas que Deus abomina com uma força mais intensa do que outras coisas, por agravantes e outras razões diversas. Cristo já falou isso, quando ele foi preso, estava diante de Pilatos, em João capítulo 19, 11, ele fala para Pilatos que aqueles que me entregaram têm mais pecado que você, tem um pecado maior do que o que você está tendo agora, que vai me julgar injustamente. Então aqueles que me entregaram pecaram mais gravemente do que Pilatos. O seu próprio povo que entregou a Cristo na mão dos homens tem um pecado maior do que Pilatos, que cometeu injustiça também, que condenou à morte um homem que ele sabia que era justo, em quem ele não encontrou pecado. Isso foi pior, foi menos grave do que os judeus que entregaram a Cristo. Também vemos sobre pecado para a morte, pecado não para a morte, né? Então, diferenças de pecado. E aqui é um ponto até polêmico, né? 1 João 5,16, que ele fala, né? A pecado para a morte, para esse eu falo que nem rogue, que nem ore por essas pessoas que cometeram pecado para a morte. Que é um ponto que tem que ser estudado com cautela, mas geralmente a gente fala que esse pecado para a morte é entendido como aquela apostasia, né? Contumaz, aquele que não se arrepende de forma nenhuma, que rejeita o evangelho constantemente. Então esse seria o pecado, não um pecado pontual, mas um pecado mais abrangente que isso. E os agravantes? Então, um dos maiores agravantes, vamos abrir lá Mateus capítulo 11, Jesus Cristo fala, ele profere algumas maldições, alguns ai, né? Quando a Bíblia está lá como ai, é o contrário de bem-aventurado. Ai seria, em vez de bênção, maldição. Então Mateus capítulo 11, versos 20 ao 24, quem achou pode ler, por favor?
Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com o quanto está aquecido. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para ti e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, que pensa que será elevado até o céu, será jogado no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, presta atenção no que Jesus está falando aqui. Sodoma, a gente associa com o quê? Os piores pecados possíveis. Os piores pecados possíveis. Jesus Cristo está falando que aquela cidade ali vai ter menos rigor para Sodoma, que nós associamos com pecado, quase sinônimo, do que para aquela cidade. E qual foi o agravante aqui? Jesus Cristo estava ali. A luz do mundo brilhou ali entre eles, operou milagres, deixou bem claro que ele era filho de Deus. E o que eles fizeram? Rejeitaram. Falou que se isso tivesse acontecido em Sodoma, Sodoma tinha se convertido. Eles não se converteram. Então, um pecado maior que eles poderiam ter cometido é visto Cristo pessoalmente, operou milagres na frente deles, e mesmo assim eles não quiseram ouvir a Cristo, rejeitaram a Ele. Então esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores agravantes que se pode pensar. De forma geral, não simplesmente quando Cristo está na frente da pessoa, mas ouvir a Deus, ouvir o Evangelho, né? Receber esse dom que muitas pessoas não receberam por aí, de ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas pereceram sem receber, sem poder ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e muitas pessoas ouviram e rejeitaram. Então, de maneira geral, isso é um agravante muito sério para aquela pessoa, que não morreu na ignorância, mas morreu sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, e assim, mesmo assim, o abandonaram, o rejeitaram. Certo? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um agravante muito sério para aquela pessoa no dia do juízo, que receberá uma condenação mais severa, porque teve um pecado mais severo do que aqueles homens em Sodoma e Gomorra. Certo? Então, vejam a diferença, né? Pecar de forma atrevida também, Números 15 e 30, fala que aquele que pecou sabendo, de forma atrevida, esse não tem oferta pelo pecado, não tem oferta para que ele possa ser perdoado. Esse homem deve morrer. Aquele que sabe que é pecado, que atrevidamente pecou, esse não tem a oferta garantida na lei. O que ele vai receber é morte, apedrejamento. Certo? Então, de maneira geral, como está em Tiago 4:17, sabendo o que é certo e não fazer, sabendo que é pecado e cometer pecado, de forma atrevida, isso é um agravante. Estamos desafiando a Deus. E isso acontece no nosso meio. Quantas vezes nós não sabemos que é pecado o que nós estamos prestes a fazer? Sabemos que mentir é pecado. E chega a hora, mentimos. De forma atrevida. Sabendo que é pecado, nós desafiamos a Deus. Ignoramos tudo que Ele nos tem falado. E de forma contumaz, pecamos. Então isso aqui é um agravante muito sério. A ignorância, não devemos ficar na ignorância, mas se nós sabemos que é pecado e ainda cometemos, o que está no nosso coração? Quanta rebeldia está no nosso coração para pecar de forma tão atrevida? Então isso é um dos agravantes que nós temos em relação ao pecado. De maneira geral também, aquele que recebeu muitas coisas, como conhecimento, graça de Deus, que presenciou tantas coisas, esteve no meio da igreja, cresceu, amadureceu, esse é mais digno de reprovação do que aqueles que não receberam tudo isso, que não receberam essa graça de Deus de ter tanto conhecimento, estudo da palavra e tudo mais. Vamos abrir lá em Lucas 12, 47 e 48, que fala dos servos, né? Quem achou pode ler, Lucas 12, 47. Aquele servo conheceu a vontade de seu senhor e não se afrontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, primeira coisa, notem que a ignorância não vai te libertar dos açoites. Então, aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez errado, receberá poucos açoites. Mas aquele que soube e fez errado, mesmo assim não fez a vontade do seu Senhor, receberá muitos açoites. Esse é digno de muito mais açoites do que aqueles que estão na ignorância. Então, como fala no final, quem muito é dado, muito lhe será exigido. Aí não pensem que receber muitas coisas é maldição, muito pelo contrário, nós queremos que muito nos sejam dado, muito conhecimento, mas nós devemos andar de forma digna de tudo que nós temos aprendido, certo? Para glorificar o nosso Deus que nos concedeu tanta graça assim. Outros textos que são mais específicos, né? Tiago 3:1 fala que não haja muitos mestres entre vós, porque será exigido mais deles. Então nós sabemos que é uma excelente obra, né? Almejar pelo episcopado, por ensino e tudo mais, mas será mais exigido dessas pessoas também. Aqueles que ensinam, aqueles que são mestres, que estão passando conhecimento para os outros, tem que ter bastante temor para não passar coisas erradas. É porque ensinar coisas erradas para os outros também é um agravante. Certo? Fazer com que outras pessoas pequem, que os pequeninos pequem, tropecem. Isso é algo muito sério. Certo? Então, o papel de mestre, de pastor, de ensinar, não é algo que deve ser levado com displicência. Seja lá em cima, quando se ensina a crianças, ou a qualquer pessoa, a qualquer um dos pequeninos de Deus. É um agravante. Certo? Então, precisamos nos esmerar em todo o papel, em toda a focação que nós temos para glorificar a Deus. O Catecismo Maior, ele lista alguns agravantes, que é interessante, eu vou colocar aqui para vocês, que é a pergunta 151 do Catecismo Maior. Ele fala que o primeiro ali é em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, da maior experiência ou graça, de maior experiência ou graça. Então, o primeiro ponto é pessoas maturas que cometem o mesmo pecado de pessoas neófitas, novas na fé, tem um agravante. Elas fizeram pior, porque elas já estão amadurecidas na fé, elas já deveriam estar mais na frente na caminhada da santificação. Então, isso é um agravante para elas. Então, pessoas maduras, pessoas que já estão na igreja por mais tempo, que deveriam estar aprendendo e santificando cada vez mais, é exigido mais delas. Deve ser exigido mais delas. Um padrão de vida maior para elas do que para as pessoas que acabaram de entrar. Certo? Se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Então, que a gente acabou de falar sobre mestres, ou de maneira mais geral, se tem pessoas que seguem o teu exemplo. E provavelmente você vai achar pessoas que vão seguir teu exemplo. Pais e mães são pessoas que devem ser exemplos para os filhos. As pessoas que estão aqui mais na fé, mais maduras, são exemplos para os novos. Isso aqui incorre em quase todo mundo. Então, todo mundo vai se encaixar nesse primeiro ponto também, de uma forma ou de outra. Segundo em razão das pessoas ofendidas, se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações. Primeiro ponto, né? Se você está ofendendo diretamente a Deus, não há dúvida nenhuma que você está cometendo um agravante muito sério, porque você está indo diretamente contra a pessoa do nosso Deus, contra a santidade dele. Outro ponto, contra os superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados, a quem devemos favores. Então, todos que estão acima de nós foram colocados acima de nós por quem? Por Deus. Então, se nós rebelamos contra os nossos superiores, nós estamos rebelando contra Deus também, de forma indireta, mas contra Deus. Então, isso é um agravante. Quando nós desobedecemos às autoridades, nossos pais, os líderes da igreja, os líderes civis, quando nós desobedecemos às autoridades, é um agravante. Contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra as suas almas, ou as de quaisquer outros, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Então, contra aqueles pequenos na fé, contra os santos, contra os nossos irmãos, é um agravante pecar contra eles do que contra um ímpio, sem dúvida nenhuma, porque preciosas são aos olhos de Deus a vida dos seus santos. Vamos cometer pecado contra os filhos de Deus? É um agravante. É muito sério isso também. 3.
Então, pela sua natureza e qualidade de ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo algum. Então está falando, né, em pensamentos vai ser mais leve do que quando realmente você vai e pratica. Então isso é um agravante. Quando você materializa o seu pecado, isso vai ser um agravante. Além da qualidade da ofensa, dependendo do tipo da ofensa, isso também vai ser um agravante. Onde eu parei? Se for... mas manifestar-se em palavras, ações, escandalizar a outra e não admitir reparo algum, se for contra os meios, misericórdia, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Então, tudo isso é agravante. Contra a consciência, que a gente tem as frases famosas de Lutero, que não é certo fazer contra a consciência dele, porque só a lei de Deus que pode cativar, prender a minha consciência. Então, ir contra a consciência também é pecado. Então, se você tem dúvida se é pecado ou não, e você vai contra a sua consciência, o que você está falando? Talvez isso aqui é pecado, mas eu fazer mesmo assim, estou me rebelando contra Deus. Cai de novo naquela ideia de desafiar a Deus. Aquela pessoa que ignora a lei de Deus e quer fazer, sabendo que é pecado, faz mesmo assim, desafiando a autoridade do próprio Deus. E quarto, que talvez é o último, fala pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Então, esse ponto é interessante. Se for num dia que é para ser santificado, um dia de domingo, que é para nossa bênção, que nós devemos receber isso como remédio para nos auxiliar a evitar cair em pecado, ou qualquer outro remédio que a gente tem, e logo em seguida a gente ignora o que a gente acabou de ouvir, e logo em seguida já cometemos pecado. O que era para ser nosso remédio, nós estamos jogando fora, cuspindo e fazendo o errado. Isso é também um agravante. Tudo bem? Então, cometemos agravantes nos nossos pecados, frequentemente também agravamos as nossas impiedades. Tudo bem? Tudo bem não, né? Então a gente entra no ponto. O que merece cada pecado? A morte, né? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Então não é de se admirar que aconteça tantas coisas ruins aí e nós ainda falamos que injustiça, Deus. O que você merece? É o que Jesus falou lá quando caiu a torre de Siloé em cima de uns. Vocês acham que eles eram inocentes, que eles não mereciam aquilo lá, que foi injusto? Cuide de ti, porque vocês são todos pecadores. Quando a Roma lá pegou os adoradores, matou ele e misturou com o sangue dos sacrifícios, eles não eram mais impuros do que vocês. Vocês todos merecem coisas terríveis, porque vocês pecaram contra o Rei da Glória. Então, cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida, no aqui e agora, como na vindoura também. Certo? Não há injustiça acontecendo aqui contra as pessoas. Quando um terremoto mata milhares de pessoas, não achem que elas são puras, né, inocentes, que foi uma tragédia que aconteceu com ela. Foi uma tragédia, mas que foi algo injusto da parte da natureza, ou, obviamente, de Deus que comanda todas as coisas. Porque todos merecemos a ira de Deus aqui e no porvir. Então a questão é, qual que é o salário do pecado? Né? Romanos 6:23 fala o que mesmo? O salário do pecado é a morte. Esse é todo o versículo? Qual que é o resto? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Então o versículo tem que sempre lembrar as duas partes. Então, não importa o grau de pecado. Se é pecado, vai receber o salário. Até vida paga. A justiça para cada pecado cometido é a morte eterna.
Como Deus falou lá no Jardim do Éden, se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerás. Esse é o salário do pecado. E o primeiro pecado é interessante, que mesmo não sendo algo tão grave como adultério, assassinato, resultou na morte, não foi? Foi um pecado tão leve, não foi? Ele só comeu de um fruto. E Jesus, Deus, ele agiu de uma forma tão exagerada, né? Puniu o homem tão severamente, né? De uma forma tão injusta, não foi? Por causa de um fruto que comeu. Uma mordidinha. Deus exagerou na punição? Muitas pessoas acham que sim. Jogou a raça humana num ciclo de miséria, de sofrimento por causa de um fruto. Essas pessoas não entendem nada, ou quase nada, sobre quem Deus de fato é. Então, todas as pessoas que falam que a punição de Deus é mais grave do que deveria ser, não conhecem Deus verdadeiramente, não sabem quão santo é esse Deus. Então, todo pecado contra a santidade de Deus é totalmente contrário à sua natureza. Abram lá em Abacuque 1,13, que é interessante. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 1,13 é o quinto de trás para frente. Malaquias, Zacarias, Sofonias, Ageu, Abacuque. Quem achou pode ler Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que prosseguem perfeitamente e te calas, quando tua inveja devora aquele que é mais justo que tu. Então, aqui Abacuque entende uma coisa muito clara sobre Deus. Ele é tão puro de olhos que só o olhar a malignidade, ele não pode. É algo tão contrário à sua natureza que o olhar dele é tão santo que ele não pode estar frente ao pecado. E a pergunta de Abacuque é, então, por que as pessoas estão pecando tanto? Mas por que Deus tolera tanto pecado? E ele faz essa oração, ele reclama para Deus, tu que és tão santo, tão puro, por que a gente tem tanta opressão e coisas ruins aqui na terra? E Deus responde no capítulo 2, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Versículo 4, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com sepulcro, é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E fala, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar. Deus vai despertar, vai chegar a todas essas pessoas que estão devendo a ele, que pecaram contra a santidade de Deus, ele vai cobrar, vai abalar tudo isso. Tanto que no final do 2 ele fala, Deus está no seu santo templo, galem-se diante dele toda a terra. Ele virá e fará juízo. E o Abacuque entendeu isso muito bem, que depois ele tem a parte que a gente conhece muito bem, não é? Que mesmo que a figueira não tenha seu fruto, o que ele fala? Eu confiarei no quê? No Senhor, minha salvação. Que é a minha salvação. Então Deus, ele é puro de olhos. Ele não suporta isso. E por mais que ele esteja tolerando isso, chegará o dia que ele pedirá contas. E ninguém poderá resistir a ele. Ninguém poderá resistir a ele. Então, o salário do pecado é morte. Por mais que não estejam vendo agora, por mais que as pessoas achem que não vão sofrer isso, o credor vai chegar. Deus vai fazer o juízo. O dia do juízo já foi definido desde a eternidade, já está estabelecido. Chegará esse dia em que Jesus voltará e todas as pessoas serão julgadas. É uma questão interessante antes, na verdade, a gente pensar qual que é a diferença da traição de Judas para a traição de Pedro. O arrependimento. Então Judas traiu, não traiu? Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata, esperou o momento oportuno. Quando chegou o momento oportuno, o que Deus falou para ele? Jesus Cristo lá, depois que Judas comeu do pão
de Jesus, do bocado de Jesus, Jesus Cristo falou o quê? O que tem de fazer? Faça depressa. E para Pedro? Jesus Cristo falou para Pedro que Satanás reclamou Pedro para si, para peneirá-lo como trigo. Um trabalho que é trivial, simples. Você joga para cima, qualquer ventinho leva a palha. Fica só o trigo. Um trabalho que era feito pelas mulheres, que não exigia força, não exigia muita coisa, e era simples. Não exigia nem entendimento, era só jogar para cima. Pedro estava na mão de Satanás e facilmente seria recolhido, reclamado por Satanás. Como Judas foi? Qual foi a diferença? O que Jesus Cristo falou logo em seguida? Como? Mas eu roguei a ti pelo Pai. Então a diferença é que Judas, Deus não orou por ele. Como Jesus falou na oração sacerdotal, eu oro pelos meus, eu não oro pelos que não são meus. Judas nunca foi de Cristo. Jesus Cristo não orou por Judas e por isso ele foi caminhando livremente pela sua vontade para a perdição eterna. Pedro, do contrário, Jesus Cristo estava orando por ele. A única diferença das duas traições é que Jesus Cristo estava orando por Pedro, que era sua ovelha. Essa é a grande diferença, que Jesus Cristo ora por cada um das suas ovelhas. Essa é a única forma que tem da gente não caminhar para a nossa perdição eternamente, é por causa de Cristo, certo? Os pecados dos dois foram traições horríveis. A diferença é que Cristo morreu por Pedro, não morreu por Judas. Certo? Ira e maldição, então, né? Deus não somente se ira contra o pecado, como revela essa ira do céu. Deus não está num cantinho, escondido, irado, com raiva das pessoas. Ele manifesta essa ira dos céus contra toda impiedade, que é o que está escrito lá em Romanos 1, 18 a 32. Vamos abrir lá em Romanos 1, para ler um pouquinho? Romanos 1,18 fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, então, Deus os entregou, tais homens, à imundícia. Então aqui Deus deixa bem claro que a sua ira está revelada do céu. Todos sabem que Deus está irado contra a humanidade. Por isso que todos querem matar a Deus, querem com todas as suas forças afirmar que Deus não existe, porque eles sabem que tem que prestar conta a esse ser que é santo, onipotente, que ninguém poderá escapar. E um ponto também interessante é que Deus está irado com quem? Ou com o quê? É contra a pessoa ou contra o pecado da pessoa? A velha história que Deus ama. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Vamos abrir em Salmos. 3 salmos para a gente abrir. Salmo 5, alguém abra no Salmo 5, 5, por favor. Outra pessoa no Salmo 7, 11 ao 13. E outra no Salmo 11, versículo 5. Então, Salmo 5, 5, quem achou pode ler, por favor? Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então, a tradução dela é até mais precisa do que a nossa, né? Que fala aborrece na nossa. A dela já deixa bem claro que é odeiam. Ele está odiando quem aqui? Os arrogantes. Ele aborrece aqueles ou odeia aqueles que praticam a iniquidade.
Aqui não está falando que odeia aqueles que odeia a iniquidade, mas ama aqueles que estão praticando a iniquidade. Ele odeia aqueles que estão praticando a iniquidade, as pessoas. O pecado é um resultado das pessoas, certo? Então ele odeia quem está gerando o pecado. Sem as pessoas pecando, não haveria esse pecado. Deus odeia o pecado. Salmo 7, 11 a 13 também, por favor. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então Deus, primeiramente, ele é justo, justo juiz. E ele está indignado contra o pecador, quando? Todos os dias. Todos os dias é abominável diante de Deus os pecadores. E não só isso, ele tem preparado para esses pecadores o quê? Instrumentos de morte, já afiou sua espada, tem um arco, as setas inflamadas prontas para esses pecadores. Porque Deus é justo, porque Deus é santo. É intolerável que o pecado permaneça diante dele, por isso ele está indignado contra o pecador todo o dia. Todos os dias. E finalmente, Salmo 11, 5. Podem ler, por favor? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Aqui de novo, né? Aquele que ama a violência, Deus odeia, abomina. Deus não ama o pecador. Ele só ama aqueles por quem Cristo removeu o pecado. Ama, a gente já viu sobre a questão do amor, da graça comum, benevolente, beneficência, mas aquele amor complacente, aquele amor que leva à salvação, é somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus ama a todos, como Jesus Cristo fala, mas esse ama a todos não é o ama que a gente conhece. É o ama de ter uma boa índole em relação a todos, que ele não é maligno como Satanás é, ele é benigno. Mas esse amor que a gente resume, toda vez que a gente fala em amor, o amor complacente de Deus, aquele que ele entregou o seu filho, foi somente para alguns, certo? Contra os demais, a espada está afiada, o arco está pronto, entesado, está pronto para soltar a mão e acertar a flecha bem no coração daqueles ímpios. E no dia do juízo, isso acontecerá. Certo? O sermão que a gente já ouviu bastante, né, do Jonathan Edwards, todo mundo sabe o sermão que fala muito sobre isso, qual que é o título dele? Pecadores na mão de um Deus irado, que fala sobre a graça de Deus, que a única coisa que impede dos pecadores perecerem na hora é Deus que está segurando o arco, que ele não soltou ainda. É Deus que está impedindo e com longanimidade permitindo que eles possam ouvir a graça de Deus, o evangelho, e serem salvos. Certo? Então a graça de Deus é o que impede o pecador, os instrumentos de morte, de caírem de uma vez na cabeça deles. Sim, talvez isso também nos leva a ter um pouco mais de consciência do peso da cruz de Cristo. Né? Olha os pecados que foram imputados nele. Né? Todas essas pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo, mas tem o peso da culpa do pecado que ele retirou, estava nele toda essa ira de Deus. Já tem que ter essa ira do cálice que está aí, né? Esses instrumentos de morte caíram em Jesus. Essa espada, essas setas inflamadas perfuraram o coração de Cristo, que eram para nós, atingiram a Cristo plenamente. Ele bebeu todo o cálice, até a última gota. E Malaquias 1, 2 e 3 é o texto que a gente conhece, que Paulo cita em Romanos 9, né, que amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Ou na tradução da Giovana, talvez estaria lá odeia, porque é a mesma palavra. Odiei a Esaú. Então... Oi? Desprezei? Então, quase. Que fala da eleição novamente, né? Então a gente já discutiu bastante sobre isso também. Tudo bem, tem? Então, resumindo, é o pecador ou o pecado que Deus odeia? Ele odeia sem dúvida os dois, porque o pecado, mas ele tem a fonte no pecador. Então ele odeia o pecador também. Tanto que para o inferno vai quem? O pecador. Os instrumentos de morte estão preparados para o pecador que vai sofrer a ira de Deus por toda a eternidade. Então, todos esses textos deixam claro que ele odeia o pecador. Certo? O pecado é uma coisa que a gente pode odiar sem dúvida, né? Coisas que não são seres, mas o
ser a pessoa, o pecador, é que está gerando essas coisas, né? E Deus deixa bem claro que ele odeia essas pessoas. A punição do pecado precisa ser no pecador. No pecador. Muito bem, e agora? Né? Quando entendemos também, um pouco antes da gente passar para a próxima pergunta, quando a gente entende a santidade de Deus, o seu caráter vai ficar muito mais fácil perceber que nenhum pecado pode ser castigado com algo menos do que a própria morte. Certo? Então, qual que é o problema que a gente acaba achando isso tudo muito injusto? Por que a gente se compadece com pessoas que são tão pecadoras e não sentimos nada quando a santidade do nosso Deus é profanada? Porque nós estamos muito mais próximos de um Hitler do que de Jesus Cristo. Por que é muito mais fácil se compadecer de um pecador ou até de um ditador do que da santidade de Deus que foi profanada dia após dia? Porque nós somos pecadores. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre quem é Deus, toda a sua santidade, todo o seu ser, a sua maravilha, a sua majestade e o que foi feito diante de Deus, vai ficar muito mais fácil entender que tudo isso aqui é justo, perfeitamente justo, plenamente justo. A punição de Deus não é de forma nenhuma exagerada nem injusta, porque nós somos terrivelmente traidores diante desse Deus que nos criou, que criou todas as coisas boas, maravilhosas, que ainda assim nos mantém pela sua santa providência. Nós nos rebelamos dia após dia contra Ele, mesmo assim, Ele ainda dá o ar para a gente respirar, Ele ainda faz o sol brilhar, Ele faz tudo isso por nós e nós constantemente rebeldes. Certo? Lembrando também que Deus é justo, né? É seu caráter, é impossível ele ir contra o seu caráter, como eu ia falar Moisés, Abraão, né? Como Abraão falou quando estava lá, Deus ia condenar Sodoma e Gomorra, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando ele estava tentando argumentar lá contra Deus, se tiver 10 justos em Sodoma, poupará a cidade, matará 10 justos por causa de todos os injustos? E Abraão finalmente falou, não fará justiça o juiz de toda a terra? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída com a justiça de Deus. Não foi uma mera punição, foi a justiça perfeita acontecendo em Sodoma e Gomorra, como exemplo para todos os pecadores. Certo? Essa questão também de se é justo ou não é justo essas coisas que acontecem, nós precisamos também ter em mente que o Senhor, para alguns, tratou com misericórdia e para outros com justiça. Ele nunca é injusto. É misericórdia e justiça. É graça e justiça. Tem um caso que pode ser polêmico, não? Que fala sobre Zacarias e Maria. O que Zacarias falou quando o anjo falou que ele teria João Batista? Como será isso? Eu ainda sou velho. O que aconteceu com Zacarias? Ficou mudo. O que Maria falou para o anjo quando falou que ela engravidaria? Como pode isso acontecer se eu nunca tive relação com homem? O que aconteceu com Maria? Nada. Por quê? O que Deus falou para Moisés agora? E Paulo repetiu também, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então, cabe a Deus conceder a sua misericórdia ou conceder justiça. Nunca injustiça. Lembrando que misericórdia nunca será injustiça. Tanto que Deus, ele é tanto justo como justificador. Certo? Nós não somos perdoados de maneira injusta, porque nosso pecado foi pago. Pago, em plena medida. Com a frase que todo mundo gosta de falar também, especialmente Páscoa, né? Teletestai. Né? Está pago. Como que é mesmo? Eu errei. Não é. Teletestai. Tetelestai. Tá? Tudo bem? Eu estava pensando quando estava falando sobre a questão da santidade, que às vezes nós pensamos, talvez por desconhecer tanto o Deus maravilhoso que Ele é. Né? Então, às vezes, a gente se acostuma com esse Deus mais pularzão, que e tal, né? Papai do céu. Então,
Então aí a gente pensa, puxa, né? Mas quando a gente para pensar realmente na santidade, na grandiosidade de Deus, que a gente precisa aprender diariamente, aí eu acho que mudaria bem a nossa própria visão quando nós estivéssemos mais acima do conhecimento de Deus. Conhecer mais a Deus ia ajudar bastante a nossa vida. Muito bem. E agora? Ninguém pode escapar desse Deus, ninguém pode cumprir a palavra de Deus. Todo mundo está debaixo da ira da maldição de Deus. Mas e agora? Então, a gente entra agora na parte do breve catecismo, que deixa bem claro qual é a lei de Deus, a impossibilidade de alguém cumprir essa lei, como todos são pecadores, carecendo da graça de Deus, estão debaixo da ira da maldição de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, o que Ele fez? Proveu um caminho. Proveu um caminho para que a gente pudesse escapar. Então, a pergunta 85 é: que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Então, todos estamos debaixo da ira e maldição do pecado. Como poderemos escapar de tamanha ira? Resposta: para escaparmos da ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Certo? Então, primeiro ponto, há um meio para escapar. Certo? Há um meio. Deus, na sua graça, criou esse meio para que nós pudéssemos escapar da ira divina. Então, um ponto que muitas vezes a gente não para pensar é do que nós somos salvos. Ou de quem nós somos salvos? De Deus. Certo? Então, Deus nos salva da sua ira. Deus nos salva dele. Provendo um meio para que nós possamos não mais estar inimigos de Deus, mas filhos de Deus. Amigos de Deus. Então, Deus nos salva dessa eternidade de inimizade, onde Ele vai punir o pecado. Esse meio, ele foi decretado, é importante sempre saber disso, quando? Depois que o homem caiu? Pegou Deus de surpresa, ele não, vamos dar um jeito aqui. Não, foi decretado quando? Efésios 1, 3 a 6, abram lá e leiam, por favor. Efésios 1, 3 ao 6. Quem achou pode ler, por favor? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui a gente tem que, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para Ele, para sermos filhos dEle. Antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha o plano lá bem decretado para a nossa redenção. Por meio de Cristo Jesus, Ele nos concedeu gratuitamente. E esse plano foi revelado quando? Uns 3, 4 mil anos depois que o homem pecou? Deus deixou em suspense essa questão toda sobre como escapar da ira de Deus? Quando que o Evangelho aparece pela primeira vez na Bíblia? Imediatamente após a queda. Então, se João 3,16 é o versículo lá mais conhecido, Gênesis 3,15 é o que a gente chama de proto-evangelho. É que da semente da mulher vai vir o homem que vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. E a gente já tem o evangelho, Deus já está mostrando imediatamente após a queda do homem, que ele não matou imediatamente, mas pela graça dele, concedeu mais tempo para que o evangelho pudesse entrar no coração de cada um. Então o evangelho já foi dado, revelado imediatamente após o primeiro pecado. E outro ponto, para a gente pensar rapidinho, que a gente já pensou aqui várias vezes, na verdade, é Deus exige de nós, então quer dizer que a salvação depende de nós? Não, não depende de quem corre ou de quem esqueci. Tem a música, né, o hino. Então depende do quê?
a gente já viu que justificação é pontual e a salvação é monergística, né? Não é sinergia entre a minha pessoa e a divindade, mas é única e exclusivamente de Deus, né? A Deus pertence a salvação. É o que a gente falou um pouquinho sobre eleição, Romanos 9 e tudo mais, depende de Deus. E os textos mais conhecidos também, sabemos que a fé que ele fala que exige de nós é o quê? É dom de Deus. É dom de Deus, não de obras, como está em Efésios 2, né, 8 a 9, não de obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé que Deus exige de nós, que Ele mesmo concede, que Ele nos dá gratuitamente, como está Filipenses, Ele que efetua o querer como realizar. Paulo fala para desenvolver a vossa salvação. Quando a gente entende que salvação normalmente aparece em 2 pacotes, justificação e santificação. Então, quando fala para desenvolver a salvação, está falando da nossa santificação. E mesmo assim, é Deus quem efetua tanto o querer como realizar. É Ele quem troca o nosso coração de pedra para um coração de carne. É Ele que faz com que nós possamos ter vida novamente, como começa em Efésios, estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, para que pudéssemos ir atrás dEle, louvá-lo, ter fé nele, glorificá-lo, fazer as boas obras que foram preparadas para nós de antemão. Certo? Então, Deus exige de nós o que Ele mesmo concede. Então, quão gracioso não é esse Deus que não deixou a salvação na nossa mão. Nós que somos constantemente caindo em pecado, estamos constantemente caindo em pecado, Deus não deixou a salvação na nossa mão. Ele a efetuou plenamente, perfeitamente, de forma que nós não podemos perdê-la. Isso tudo é graça de Deus. Não é por nossa capacidade. Isso também nos humilha, sabendo que não é por nossa capacidade, mas é por Deus, pela sua graça. Tudo bem? Não vou continuar não, porque nosso tempo acabou, mas a gente começou então na fase evangelística do breve catecismo, né? Apresentamos o pano de fundo negro do pecado e agora começamos a Jesus Cristo. Tudo bem? Alguma coisa a acrescentar, discordar ou comentar? Liliane, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?